Ele falou, o que eu não falo na cara do Karnal, que eu falo pelas costas? Aí eu falei de quando ele atravessa o samba, sem ter noção do que tá acontecendo. De repente, do absoluto nada, ele vem no grupo, vral, e atravessa sem ter ideia do que a gente tá falando. Ó, por que a amizade dele é especial? Eu acho que porque a gente tem os mesmos valores fundamentais. Eu tava falando por que eu te amo e agora você vai falar porque você me ama. Você preparou? Eu entendi, eu preparei, eu decorei em casa um texto. Gabriela, você tem palavras diferentes para amigos ou você usa como no Brasil? Amigo é. Porque no Brasil, amigo você sabe que é amplo, né? É, não. Eu tô brilhante, Igor? Não? Sempre, Karnal, sempre brilhante. Eu te amo, dependendo da cultura. Je t'aime em francês não é eu sou apaixonado por você. Mais banal. É mais banal. Como merde em francês é mais banal. I love you em inglês também é entre amigos. Be my Valentine você entrega pra colega de escola. Be meu queridinho. É, seja meu queridinho. Seja meu queridinho. Você tem palavras diferentes? Também não vou problematizar, né? Que o povo já me acha palestrinha. Imagina se eu falar, não, então. Tenho pouquíssimos amigos. Você tem muitos? Nossa, 4 amigos. Amigo é alguém que eu sou perfeitamente sincero, que tem 10, 20, 30 anos de relação. Já viajei junto, já passamos perrengue. Eu não tenho um amigo, porque pra viajar junto, sabe que você é meu amigo querido, né? Eu sei, eu sei. Eu tenho tanta sorte de te encontrar sempre. As pessoas sentem nossa falta, porque o público do Platitudes é também o nosso grupo de amigos preferido. E isso para dizer que nós estamos de volta com Platitudes, com Gabriela Prioli e Leandro Karnal. Ai, ai, ai. Você reparou que hoje eu cheguei antes que você? É que eu sou mais discreto. É que eu tenho uma família mais ampla. É. Eu cheguei antes que você, porque agora, meu querido, eu resolvo a minha vida com 5 a SEC. É, enfim, tudo limpo. Tudo limpo. 5 a SEC é a nossa parceira nessa temporada do Platitudes. E vai ser, enfim, fácil, né, a gente pensar nessa parceria, porque são mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. Ou seja, se você também quiser ser um parceiro 5 a SEC para chegar mais perto da realidade do Plat, dos Plat Lovers, é muito fácil de conseguir. Uma das características da modernidade é que a gente cada vez mais quer enfatizar relações afetivas, de amizade, relações orgânicas, relações que troquem. E cada vez menos a gente quer passar muito tempo nas coisas cotidianas, como cuidar da roupa, como organizar a casa. Não? No mundo moderno, por exemplo, estava muito na moda, um pouquinho antes da pandemia, que era apartamento muito pequeno, mas com áreas em comum de trabalho e de convivência. Faz parte da nossa modernidade urbana. E eu que morei fora, por exemplo, eu não tinha lugar para lavar roupa em Paris. Aliás, quase eu não tinha lugar para mim no apartamento em Paris, porque o apartamento era minúsculo. Eu aqui em São Paulo, na Vila Mangaló, também era parecido. E assim, não, eu já tive casas mais simples, porque meu prédio era super sofisticado, do século XIX, quando ele recebeu a última tinta e reforma, lá na época da Revolução de 1830. E eu criei o hábito em Paris, na década de 90, quando eu morei, de usar lavanderia, que lá, eu devo dizer, eu chamava 5 a SEC. Ele está em crise. Desde que a gente soube que a 5 a SEC era a nossa parceira, porque a gente tem que dar uma brasileirada, entendeu? Já é uma história tudo bem, longa. eu vou me acostumando. Então, a 5 a SEC... A gente mantém a crase, a 5 a SEC. Lá eu usava a 5 a SEC, que ficava do lado, eu morava numa rua chamada Rue de Chamanvert, que ia dar no cemitério do Père Lachaise, ou seja, não era a área nobre de Paris, mas eu sou uma das maiores autoridades no cemitério do Père Lachaise. Onde está enterrado o Jean Valjean? O Jean Valjean. Lá está enterrado tanta gente, né, de Chopin a Delacroix, né, de Ferdinand de Lesseps, mas o mais importante a Jim Morrison. Sempre tem rapazes fumando maconha lá do túmulo do Jim Morrison. E é um cemitério muito bonito. E eu, quando eu precisava pensar, não podia no meu apartamento, porque não tinha espaço para mim e para o pensamento. Então, eu ia para o cemitério e era lindo, especialmente no outono. E lá eu levava a sacola para ir à lavanderia, botava as coisas, aprendi a mexer. Ainda eram francos, é importante você saber a idade do tio, eram francos, e a nota de 200 francos era um lençol que você abria, que era enorme. Eu levava as moedas, havia moedas valiosas, não? E levava, quando saía do cemitério, passava e pegava a roupa, passava para secador
E aí ia para o apartamento e voltava para pegar tudo seco. Este hábito durou 2 anos. Era o hábito de usar uma lavanderia confiável, boa. Eu e todo o bairro, né? Todo mundo utilizava. Não tem lugar para estender roupa em Paris. E a gente vai se acostumando pensando, mas por que eu me esforçava para fazer isso antes? Né? Por que eu tinha que me esforçar para fazer? Se eu posso utilizar um serviço bom e profissional, um serviço que me deixa com tempo livre, inclusive, porque eu estava estudando. Né? E é interessante que você fala, serviço de qualidade, e eu adicionaria aí preço claro e acessível, porque às vezes a gente olha para a lavanderia e pensa que aquilo não é acessível para nós. E aí a 5ASEC cuida das nossas roupas como a gente deve cuidar das nossas amizades e, por salvar tempo, ajuda que a gente cuide também das nossas amizades. E por que eu tô falando tanto de amizade? Porque amizade é o tema de hoje do Platitudes. Eu sou uma das suas melhores amigas? Certamente em público eu direi que sim. Porque nós estamos em público aqui. Você falou em amizade, Gabriela, eu estou falando de uma experiência, sou mais velho, década de 90, eu ia fazer 30 anos, fiz 30 anos em Paris. Você tem amizades que estejam com mais de 10, 15 ou 20 anos, ou seja, amizades prolongadas? Carnal, você sabe que quando a gente definiu a amizade como tema, eu fiquei pensando nisso, né? Amizades de mais de 30 anos, pra mim, significam amizades de infância. Porque eu sou jovem. Muito jovem. Enfim. Sua mãe autorizou você vir gravar hoje? Autorizou. E eu me lembro apenas das minhas amizades com pessoas de dentro da minha família. E aí eu sei que há quem faça uma distinção, né, desse tipo de relação. Uma coisa é a família, outra coisa são os seus amigos. Mas eu tenho relações muito diferentes com pessoas diferentes da minha família. Então eu tenho algumas primas com quem eu cresci muito próxima e que são minhas amigas, são minhas confidentes, são pessoas que eu mantive na minha vida, então que eu transferi de status, sabe? Elas não são só minhas familiares, elas são de fato minhas amigas. E eu percebo essa amizade com essas pessoas da minha família, mas eu não tenho relações íntimas. Tem algumas pessoas com quem eu tenho contato, que eu falo de vez em nunca, mas próximas a mim, com mais de 30 anos, não. Agora, algumas com 20 anos, né? Então eu tenho uma grande amiga, que é a Giovana, que é minha amiga desde a adolescência, desde o colégio. Mas veja aí que é uma. E aí eu tenho outros amigos, poucos tem da que fazer uma tabela, porque se eu coloquei 30 anos, eu tenho 62, quase a 50% da minha existência. Se você aplicar essa tabela para você, seriam talvez 15 anos, 20 anos e de seriam relações. Talvez 3 pessoas, 2. Assim. Mas é possível ter muito mais do que 3 ou 4 pessoas? Eu acho que não. Eu também acho que não. Que bom, tá vendo? Por isso que a gente é amigo. Eu também acho que não. Eu acho dificílimo, porque eu acho que talvez eu não me relacionasse com a pessoa que eu era 15, 20 anos, entende? Precisa ter uma harmonia de evolução aí, de contextos, enfim, que é quase que um acaso que possibilita a manutenção dessa amizade, porque a gente muda demais, a nossa situação muda demais, é difícil que os chakras fiquem alinhados, e mesmo essas pessoas que eu digo que são minhas amigas, existiram períodos de maior afastamento e períodos de maior proximidade, e uma delas, essa minha amiga Giovana, ela mora nos Estados Unidos, então nós temos pouquíssimo contato, a gente não se fala toda hora, mas ela é uma pessoa com quem, toda vez que a gente se encontra, a gente restabelece prontamente a intimidade. E eu não acho que a gente perde a conexão, porque, embora distantes geograficamente, a nossa fase de vida é parecida. Então, nós temos pontos de contato ali, embora alguns distanciamentos. Mas eu acho muito difícil manter. É muito difícil. E você disse bem, mesmo mantendo a confiança, como eu tenho alguns amigos do ensino médio e com quem eu tenho um grupo, amigos que eram do ensino médio. Eu tenho amigos da faculdade e eu tenho uma amiga que entrou comigo no Colégio São José, no Jardim da Infância. E que, por coincidência, fez a mesma faculdade
E nós tivemos uma amizade e mantemos o contato sobre isso. Mas é claro que há momentos mais próximos, momentos mais distantes. Eu tenho 5 critérios, Gabriel, porque eu já escrevi sobre isto. O termo geral que eu vou usar é tirado dos ensaios de Montaigne, quando ele descreve sua amizade com Etienne de la Boétie, e o filósofo Montaigne diz, porque era ele, porque era eu. É a melhor coisa a dizer. Sim. Por que você é amigo de alguém? Porque era ele, porque era eu. Como o Etienne morreu precocemente de uma disenteria e Montaigne ficou muito abalado com isto. São as amizades descritas na Bíblia entre Davi e Jonatas, entre Ruth e Noemi, sogra e nora, por sinal. São as amizades que Platão elogia, que Sócrates elogia. São as amizades deste amor filia, que não é eros, não é storge, é o amor filia. Este amor, de fato, a gente vai dizer, mas o irmão. Eu acho ruim essa metáfora, porque se eu for tomar na Bíblia, os irmãos são sempre inimigos. É Caim e Abel, Esaú e Jacó. Mas tem o meu sangue, até um mosquito tem o seu sangue. Até um mosquito que te chupa tem seu sangue. Então, a família pode gerar, como eu tenho com minha irmã Rose, uma identidade absoluta, de uma confiança de que é o total da nossa vida. Ela é um pouco mais velha que eu. E a escolha, porque era ele, porque era eu. Primeira condição da amizade, ela tem que ter tempo. Ela sedimenta, ela decanta. Não é possível sentir identidade à primeira vista. Existe amigo à primeira vista, mas para ser amizade precisa de tempo, sedimento. Precisa de histórias. A amizade tem que ter histórias. Perrengues vividos em conjunto. Viagens vividas em conjunto. Eu tenho um critério muito subjetivo meu. Todos os meus amigos íntimos eu briguei alguma vez. Talvez por isso sejam íntimos. Exatamente. E na briga eu avaliei a ética. Sim. E vi assim, era um amigo e agora está brigado. Um deles eu passei mais de 1 ano sem falar e continuamos trabalhando juntos. E o comportamento ético foi absoluto. Eu disse, então, é a ética dele, não é a ética porque é meu amigo. Isto é muito importante. Sim. Então, o terceiro critério é ter brigado. O quarto critério é eu tenho que admirar por alguma coisa. Essa admiração pode ser pela maneira de levar a vida, pelo brilho intelectual, pela maneira de conduzir sua família. Eu tenho que admirar. Essa admiração é muito vasta, vai do texto até o corpo. Eu tenho que admirar a amizade. E a quinta, eu tenho que ter a minha capacidade, isso depende só de mim, diante do meu amigo, de ser eu mesmo. Eu tenho personas variadas, eu sou a pessoa que tem que falar isso, tem que falar aquilo, que tem que dar palestras, isso está ótimo. Mas diante do amigo, eu posso ser eu mesmo. Inclusive, citando o poeta que você adora, Pessoa, quando ele diz que nunca conheceu alguém que tivesse levado porrada, eu tenho que conhecer meu amigo levando porrada e contando que ele é vil. Como diz o Fernando Pessoa, vil com L, viu? Vil. Não é o verbo ver, ele é vil. Então, meu amigo no tem que poder... mesquinho e infame da vileza. Exatamente, ele tem que dizer em linha reta para mim, eu fui, por exemplo, medíocre, eu fui mesquinho, eu fui avarento, e ele tem que poder dizer e não se sentir julgado por mim. Essas são as 5 condições que eu já escrevi sobre isso e pensei. Eu gosto de pensar em reciprocidade também, a questão de ser uma relação recíproca. E aí, acho que existem tipos de amizade, né? Enfim, não sou a primeira a dizer isso, até Aristóteles fala sobre amizade, e fala sobre amizade sob a perspectiva dele de os seres humanos como animais sociais e, portanto, absolutamente dependentes de relações com outros seres humanos. Acho que tem tipos de amizades, a gente pode ter uma amizade por prazer, uma amizade por virtude, aí quando você fala de admiração é muito interessante, mas pode ter também uma amizade por interesse, e aqui talvez os nossos ouvintes digam, como assim? Desde que seja recíproco. Então, um exemplo muito legal que eu gosto de pensar é grupo de apoio. Eu tenho alguns amigos, talvez esses meus amigos não vivam as mesmas experiências que eu num espaço específico como, sei lá, maternidade para mim. Vamos supor que as minhas amigas não estão vivendo a maternidade. Eu posso encontrar amigos, ainda que que eu não os diga os mais íntimos, num grupo de apoio para mães.
E a nossa relação de interesse, eu estou buscando apoio, você está buscando apoio, pode ser uma relação legítima se tiver claro para cada um o que nós estamos buscando com aquela relação. E aí talvez a gente esteja falando de níveis de amizade diferentes, porque você está falando daquele ciclo mais fechadinho e mais próximo, e por isso todos esses 5 requisitos precisariam estar presentes. Eu também tenho um pouco de dúvida se a gente consegue ser a gente mesmo. Porque o mesmo autor do poema Em Linha Reta escreve no livro do Desassossego: quando fui tirar a máscara, estava pregada a cara. Uhum. Essa é uma versão otimista, né? Porque se põe que ele ainda tem uma máscara. E que sabe que está pregada. E que sabe que está pregada, porque eu acho que a falta de consciência vai levar à fusão entre a máscara e o rosto. E talvez, e aí eu acho que o ponto fundamental que você traz é ter sobrevivido a uma briga. E aí eu me lembro do Christian Dunker no Arte de Amar, que a gente lê esse ano no Clube do Livro, que é um livro muito legal, e as discussões a partir dele são fundamentais, e os alunos do clube vão aproveitar muito, mas que é a convicção de que para você ter uma relação de intimidade e de amor verdadeiramente, então a gente pode pensar como no amor romântico, não no sentido do romântico como ideal, mas pensando numa relação entre 2 pessoas, mais nesse sentido, não de amizade, no amor que vai ter o componente erótico. Para que passe da paixão, ou seja, do entusiasmo inicial, para uma relação de amor que pressupõe mais perenidade, você precisa fazer a travessia das conversas difíceis, e a gente pode pensar no conflito, na briga. E por que eu digo isso? E talvez para conversar com a sua ideia de você poder ser quem você é. Você poder mudar, inclusive. Uhum. Porque eu sinto que, às vezes, as amizades se desgastam porque o outro não permanece sendo a mesma pessoa. E aí a dificuldade das relações, porque você traz o elemento tempo. Como que eu sedimento uma relação se eu não estou pronto para assistir ao outro se tornar muitos outros? Se eu não estou pronto... Uma pessoa que te conheceu, vamos lá. Uma pessoa que te conheceu quando criança. Quem era você? Quem era o Karnal criança? O Karnal criança era um. O Karnal que veio para São Paulo e que precisou usar a 5ASEC porque... O tanque de lavar roupa e o varal eram muito próximos do fogão e, portanto, pela sua camiseta eu saberia que você cozinhou peixe. Spoiler de próximas histórias. Era completamente diferente do canal de hoje. Então, se eu sou sua amiga naquela época e a minha identificação com você parte desse lugar, do apartamento pequeno, do fogão do lado da área, enfim... e você alcança o lugar que você hoje está, eu preciso estar pronto para isso. O que você diz, Gabriela, vale para qualquer relação. Um desastre na maternidade é continuar olhando para a Ava como você a conheceu. Totalmente. Reconhecer que o filho é outra pessoa e não utilizar a intimidade dada pela proximidade. Eu tive uma grande professora na faculdade a quem eu devo muito sobre conhecimento, e ela me encontrou dezenas de vezes depois, eu já doutor e professor da Unicamp. Todos os nossos encontros, ela dizia: fui sua professora, corrigi seus trabalhos, eu corrigia seus erros. E eu olhava para ela e sorria. É verdade, isso me ajudou muito mesmo. Mas, assim, eu sentia que ela precisava demarcar uma hierarquia para fazer com que eu retornasse ao jovem sentado na graduação em 1980. E eu gostaria que ela dissesse: eu fui sua professora e que bom que eu ajudei que você tivesse chegado onde você chegou. Então, o amigo que precisa dizer: hoje eu tenho um amigo que um dia me emprestou R$50 para eu completar o aluguel. E eu fiquei esperando na porta do banco, que fechava às 4. Ele passou de carro, me deu no corredor de ônibus R$50, eu entrei no banco e paguei. Então, hoje, se ele fica dizendo: eu lendo hoje é bem sucedido, mas eu me lembro. É porque ele precisa daquilo. Essa memória de que eu precisei de um amigo me dar R$50 para o aluguel, e eu não tinha de onde tirar. Quando eu digo que eu estou sem dinheiro, porque eu tenho amigos que estou sem dinheiro e eles não querem tirar do investimento.
Que eu já tive uma amiga que disse, eu tô sem dinheiro e é que eu não quero mexer nos dólares. Quando eu digo eu tô sem dinheiro, quer dizer, estourei o cartão, a conta, não tem $1 para vender. Quando eu digo sem dinheiro, entendam o 100 como S. Sem mesmo, não tô sem com ausência. Ausência. É porque eu tive essa experiência de uma amiga que me pediu dinheiro emprestado e comprou um apartamento na semana seguinte. E eu disse, mas você não estava sem dinheiro? Não, é que a aplicação ia vencer. E eu disse, que maravilha. Esperta ela. Esperta. Mas veja, esse amigo, que é um grande amigo até hoje, um dos melhores, me emprestou R$50 para eu no aluguel. Ele tem que entender que aquele momento nos aproximou, depois eu vinha emprestar dinheiro a ele no futuro, e que isso não é eu estava acima ou abaixo de você, mas fazia parte de uma gramática de gente lutando, que ora tinha dinheiro, ora não tinha dinheiro. Então, se fico marcando essa hierarquia, isto é estranho. Não? É um argumento de mãe, troquei suas fraldas. É um argumento de mãe. E é amor, porque essa reciprocidade que eu digo é um querer bem recíproco, né? E se você quer o bem do outro, você quer o bem do outro, mesmo que isso altere a sua posição em relação a ele. E aí a gente pode até fazer, pessoal, produção, anotem aí, um programa todo sobre gratidão. Porque as pessoas interpretam gratidão como dívida eterna, né? E isso é uma maneira de você fazer subordinados permanentes. Eu tenho uma série... A gratidão é uma forma de algema de seda. É, total. A dádiva desta forma é uma algema de seda que vai obrigar para o resto da vida, dando e mandando junto com a doação de tempo, de dinheiro, de atenção, o recibo. A gente pode fazer o título do programa ser A Conta Mais Barata é aquela que você paga. Tudum. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu tava pensando numa série que estreou na Netflix, não assista, você não vai gostar. Chama Sereias. Mas ela tem... Eu não gostei, no geral, mas ela tem uns diálogos interessantes. Vou resumir aqui, tá? Uma irmã vai atrás da irmã mais nova, que tá trabalhando, tá super bem, tá feliz, tá vivendo uma vida de luxo, embora no trabalho e tal, e ela tá toda lascada na cidade natal delas. Ela chega e fala, escuta, eu tô te ligando, o nosso pai tá sofrendo um problema de saúde, você não atende, você não vem cuidar dele. Ela falou, não vou cuidar dele, ele não foi bom comigo, o cara tinha sido mesmo um péssimo pai. Ela falou, não falo com ele e tal, se você quer cuidar dele, problema seu, que eu posso te ajudar com dinheiro, etc. E essa irmã, que é a mais velha, fala, mas eu cuidei de você, eu abandonei a minha vida para cuidar de você, e agora eu tô querendo que você abandone a sua para cuidar desse pai. E ela fala, não farei. E a irmã começa, ela sempre joga na cara, eu não tô falando quem tá certo e quem tá errado, mas tem um diálogo interessante. A irmã mais velha fala, você tá tomando seus remédios? Você não tá tomando seus remédios e tal. E em determinado momento a mais nova fala, numa conversa franca, diz, olha, eu não estou tomando os meus remédios porque o meu médico me deu alta, ele disse para eu parar de tomar os remédios. E ela fala, que médico? Esse médico aí que você conheceu? Ela fala, não, o meu médico que você conheceu. O meu médico antigo. Ela falou, sabe por que eu não te liguei para dizer que eu parei de tomar os meus remédios? Porque eu sabia que você ia ficar triste. Porque você precisa que eu continue tomando os meus remédios. Você precisa acreditar que eu preciso ser salva. Que você está onde você está porque você abandonou a sua vida para cuidar de mim. Então... Essa assimetria, ela é fatal para as amizades. Ou seja, eu quero você em relação de dependência. Exato. E é por isso que a gente fala muito, sempre... Né? O professor é amigo dos alunos. Sou professor há 42 anos e respondo, não. Porque a minha relação é de autoridade. E de autoridade... Eu não sou amiga da minha filha, eu sou mãe da minha filha. É uma questão muito boa, porque hoje todo mundo quer ser amiguinhos. Os pais devem ser amigos. Não, você é uma autoridade. Você pré-existe aquela relação. Mas aí, Karnal, tem uma coisa importante que é compreender a autoridade, que não é autoritarismo. Sim, claro. Porque as pessoas, quando fazem a contraposição ou a confusão entre autoridade e autoritarismo, vão achar que para ter autoridade, você precisa não ter diálogo, não ter afeto, não ter cuidado. E isso é um erro. Você deve ter todas essas coisas, inclusive para ter uma autoridade legítima. Uma autoridade legítima é uma autoridade que pode, inclusive, ser deposta. Uma autoridade legítima é a que não se impõe pela força.
É que se coloca ali argumentando sobre o seu valor. Então muita gente está falando aqui sobre relações familiares. Você falou do sangue, até o mosquito tem o seu sangue. Mas a gente vive numa sociedade que convencionou dizer, por exemplo, que não importa qual tenha sido a conduta. Essa série, não importa. Essa menina chegou aí para um orfanato porque o pai a deixava sem alimentação e sem nenhum tipo de cuidado. E agora eu tenho que cuidar dessa pessoa? Eu tenho que abandonar a minha vida por essa pessoa? Isso é autoritarismo. Você precisa se submeter pela força. Deixa eu lhe dar uma resposta que não seja nesse campo semântico, nesse tipo de definição. Você não tem obrigação com ninguém. Mas se você quiser superar a dor da sua infância abandonada, o caminho mais rápido para isso é ajudar seu pai, mostrando que você conseguiu superar essa dor. Enquanto você ficar... Ele foi um canalha comigo, e deve ter sido, eu não tenho nenhuma obrigação, não tem mesmo. Eu tenho o direito moral a abandoná-lo. A lei tem algumas dúvidas sobre isso, porque acho que desde o Itamar Franco que o amparo aos pais é um dispositivo, e para provar o contrário é difícil, mas a grande questão budista é: enquanto eu ficar reclamando da pedra no meio do caminho, ela é um obstáculo para o meu progresso. Eu compreendo você, acho que é um norte, mas ajudar as pessoas não necessariamente significa conviver com elas. Não, eu não estou pensando, eu concordo, sem conviver, e eu não estou pensando em ajudar as pessoas. Eu vou me explicar melhor. Eu estou pensando em se ajudar. Eu estou pensando que do ponto de vista egoísta, se é o que eu consigo dar é dinheiro, porque é insuportável a companhia, eu dou o dinheiro. E se eu fosse religioso, eu não sou, eu rezaria por essa pessoa. Porque... O que talvez eu diga é que se você não conseguir dar nada, ainda que o ideal seja eu conseguir para superar essa dor, eu prefiro que a dor exista sem a pressão adicional de eu deveria ser uma pessoa magnânima e conseguir superar a minha dor, o meu ressentimento e a minha raiva para ajudar essa pessoa. Eu sinto só que a gente podia ter menos pressão e começar a estruturar as nossas vidas para o futuro a partir de uma relação de autoridade que pressuponha afeto, argumentação, carinho, porque... Eu não estou pensando em obrigação, não estou pensando em obrigação, porque pode ser que você não consiga e ninguém vai te obrigar a fazer alguma coisa. O que eu penso é que o ideal sempre, para mim, e a partir tanto do estoicismo quanto do budismo, é que no momento que eu perdoo, não no sentido cristão, eu estabeleci isso no livro Pecar e Perdoar, não no sentido de superioridade. Você é a esposa fiel, eu sou o seu marido, eu adulterei. Você diz, eu te perdoo por esse deslize. Você assume uma posição tão mais insuportável. Nada pior do que a arrogância da pessoa de bem. Eu sou a pura, eu te perdoo, mas o canalha é você até o fim dos tempos. E se você não puser o lixo para a rua, o seu deslize vai ser jogado na sua cara. Este perdão, eu dei minha vida por você e eu sou puro, esse é insuportável, é melhor matar do que fazer isso. Agora, se eu de fato conseguir dizer, ele errou, e eu talvez não tenha dormido com outro homem, mas falei mal dele para pessoas próximas, eu fiz outras formas de traição, é muito difícil, cada um vai dar o que consegue dar, mas enquanto você ficar jogando na cara, você é preso de uma dor assim terrível. Carlos Magno invadiu a região dos Frísios, Carlos Magno queimou as florestas sagradas dedicadas aos deuses nórdicos, Carlos Magno botou a espada no peito dos frísios e obrigou a conversão. Converte ou morre. E os frísios se converteram em grande quantidade. Os frísios são hoje, grosso modo, os holandeses. Então eles vão dizer, nunca perdoarei esse Carlos Magno. Eu não acho que... Eu acho que tem razão sobre não estruturar a vida a partir dessa dor. Mas eu penso que em alguns momentos você não precisa renovar, e acho que é mais difícil de pensar nesse contexto de perdão. Mais fácil, talvez, quando você envolve dois adultos e uma traição, do que quando você é uma criança vulnerável. Sem sombra de dúvida. E uma questão de cuidado que eu pensei
nos pais, mas às vezes a melhor opção pode ser não voltar nisso, mas deixar ir. E o que eu, na verdade, estava querendo trazer para voltar para a amizade é que a gente divaga, né? Mas é que se as pessoas entenderem a autoridade como deve ser compreendida a autoridade, não como autoritarismo, elas não precisarão ser amigas dos seus filhos. Porque a relação de autoridade é também uma relação de mão dupla, ela não é uma imposição, ela é uma relação. E aí você não precisa transformar a relação de pais e filhos, de mães e filhos, nessa relação de amizade. Porque acho que a incompreensão está aí. Como eu tive um exemplo de autoritarismo e não de autoridade, eu acho que o que eu preciso ser do meu filho é um amigo ou uma amiga. E é um equívoco porque a criança não precisa do pai como um amigo, da mãe como uma amiga. E é ruim para a formação. Ela precisa da autoridade, ela precisa do limite, ela precisa do cuidado. Sem autoridade não existe limite, sem limite é o vazio, diz um amigo meu especialista. Que é a mesma coisa que confunde liberdade com libertinagem, entendeu? É completamente diferente. Agora, eu acho que do momento que eu estabeleci que com todos os meus amigos íntimos e próximos eu já briguei, é para dizer que nós, por falta de autoconhecimento ou vaidade ou incompreensão do momento, nós tivemos uma divergência. Essa divergência não pode incluir uma dúvida sobre o caráter do outro, para mim. Não acho que isso seja universal. Então eu posso brigar porque eu tenho coisas que para mim são insuperáveis. Assim, eu negocio gostos, eu negocio religiões, eu negocio orientações. Eu tenho coisas insuperáveis como o racismo. Eu não consigo... Mas já aconteceu de você romper? Já aconteceu, já rompi com pessoas por isso. Né? Eu não consigo conversar com alguém racista e permanecer tranquilo. Eu consigo divergir de você, até eu converso com pessoas com visão política oposta à minha. Mas o racismo tem alguma coisa que me faz não conseguir conversar seriamente. E a vontade de espancar a pessoa cresce a cada argumento. E eu prefiro me afastar. Para não ceder. Primeiro eu falo para a pessoa, olha, é um erro de argumento. A pessoa diz, mas às vezes é um erro de argumento, leia isso, leia aquilo. A pessoa insiste, eu já me afastei de colegas, eu já me afastei de amigos. Eu como criminalista, sua decisão está corretíssima, porque chega uma hora que a vontade, ela se impõe. E aí você vai acabar agredindo. E eu não consigo, mas eu consigo, no limite, uma pessoa diz assim, fulano é do partido A, ou ciclano é do partido B. Eu não tenho problema com aquilo que a maioria das pessoas tem, de conversar com alguém em oposição política. Eu também não. Não tenho problema com isso. Né? Agora, eu tenho problema com algumas questões que são não só de lei, mas de moral. Agora, outros tipos de crime, né, eu escuto mais resignado. Mais resignado. Você sabe que eu acho que talvez eu tenha... uma consequência boa do fato de eu ser tão direta e clara. Eu estava pensando que se o Dunker sugere que a intimidade a gente cria a partir da travessia, né, das conversas difíceis, porque o que ele diz a gente fala, esse assunto causa um incômodo, então a gente silencia. E eu não silencio muito, né, canal? Não sei se você discorda de mim, mas eu costumo ser explícita em relação ao que eu penso. E aí acho que fica mais fácil das pessoas já se ausentarem, entende? Então a gente está tendo uma conversa. A pessoa eu falo, olha, esse tipo de convicção eu não topo. Acontece muito com a minha filha, assim. Eu me lembro de pessoas que tiveram falas homofóbicas e eu falo, olha, se repetir, eu não te convidarei mais para minha casa porque a minha filha não vai conviver com esse tipo de fala. Porque eu consigo ter um juízo crítico e eu posso fazer observações, mas ela não. Então eu não posso deixar sozinha com ela. Acabou, não tem, mas é que aí é a família, pode ser a avó, minha mãe, a mãe do... não importa, minha filha crescerá com determinados valores e essas premissas precisam ser respeitadas. E aí a gente estava falando da quantidade de amigos, tem um índice, tem um pesquisador que buscou qual o número máximo de relações que a gente consegue manter. Você sabe qual é o índice de Dunbar? Chuta. Relações, não é amigo íntimo. Relações? Imagina. Vai. Imagina, dezenas. Não. Relações? Você está falando relações Relações sociais, vou até... Aqui, Inxalá. Relações sociais. Quantas relações sociais? Não me complica, que eu não consigo ligar pro Dunbar agora.
Vai, relações sociais, quantas? Não sei, depende Você do seu chutaria tempo. o quê? 50, 100, 150 ou 200? Eu teria que saber o que você está entendendo por relações sociais. Ai, Cumprimentar vai, pessoas. palestrinha. Não, ter algum tipo de relação. Um círculo social. Colegas. No meu caso, pessoas que eu convido para um sarau na minha casa, em média 60. Ou seja, pessoas que eu sei nome e sobrenome, com quem são casados e que eu tenho algum afeto. 50? 60. 60? É o limite da minha casa. O que ele diz é o seguinte: no círculo social mais próximo, só cabem 5 pessoas. Sim, aí de novo, vamos 5 pessoas, mais próximo. Seguidos por camadas sucessivas de 15 bons amigos. Já não tem, né? 15 bons amigos. Eu não uso esse termo Pois é. com tanta liberalidade. 50 amigos. Uhum. Olha lá, ele discordando do bar. Vai ligar pra ele agora. Alô? Uhum. O meu telefone tá aqui. 150 contatos significativos. Uhum. 500 conhecidos. E o resto transeuntes. E 1.500 pessoas que você pode reconhecer. Mas ele diz o seguinte, que a pesquisa dele é questionada, tá? Mas ele diz que se você for extrovertido ou introvertido, esse número pode variar. Uhum. Então acho que a gente tem uma desculpa, quer dizer que nós somos introvertidos. Não, Gabriela, durante anos eu dei aula para escolas onde eu sabia o nome dos alunos ao longo de 3 anos de curso. Se eu sei o nome, inclusive às vezes sabia detalhes deles, se eu convivia diariamente, eu vou lhe dar um exemplo do colégio FAAP. Eu tinha por ano 600. Mas você lembrava o nome de todo mundo? Não exatamente todo mundo, mas da maioria sim, porque eu fazia chamada e eu tinha por 3 anos. Fazer chamada por 3 anos. Que memória é essa? Não, o problema começa com você. Eu? É, porque lá por 1979 e 80 chegaram as Gabrielas à escola, por causa da novela. Ah, e aí ficou maravilhoso, E aí ficou né? assim, Gabriela. Hoje o drama são os Enzos, mas na época eu não peguei a onda Enzo. Eu sabia o nome. Mas de todas as Metade da sala era De Gabriela. todas as Gabrielas que já passaram pela sua vida, eu sou a mais especial. Você é a mais especial, você é a única. Eu aprendi a dizer, toda vez que uma pessoa pergunta, eu emagreci, eu sou especial, você me ama, eu já respondo sim. Você diria que eu sou uma amiga que vale ouro? Você vale ouro, meu Deus, sem Olha dúvida. só, por que eu Você falei é uma isso? amiga áurea. Já com cenário novo, para explicar a nossa promoção, que é muito fácil, tá? O que você precisa? Gastar R$150 na 5ASEC. Aí você vai no site e cadastra 3 amigos que precisam gastar pelo menos R$50. Gente, só R$50, entendeu? Para facilitar a vida. Então, tudo de bom. Você vai lá, facilita a sua vida, ganha tempo para os seus amigos e ainda ganha um número da sorte para concorrer a R$300 mil em barras de ouro. Você me indicaria? Você acha que eu gastaria R$50? As suas roupas de um dia paralisaria a rede das 5ASEC. Não paralisaria, são 500 pelo Brasil. Exato. Não, mas é a Gabriela Prioli. O closet da Gabriela Prioli tem guia Michelin para a gente chegar até o final dele. Tem guias, né? Tem gente, tem funcionários, tem gente que você se fez perder no closet, nunca mais acharam o caminho. Ó, aproveitem também, hein? Eu e o canal, você pode dividir o prêmio com seus amigos. Faz esse esquema aí que vai ser bom. Uhum. Antes da gente começar, as pessoas, a sua equipe, tá? Falaram pra mim, Gabriela, confessa que uma coisa que você falou do Leandro pelas costas e que você não falou pra ele, um defeito. Aí eu vou falar qual foi e você vai pensando no meu, tá? Ok. Eu disse que você de vez em quando atravessa o samba. A gente tá ali no grupo conversando sobre um assunto, discutindo uma estratégia há 5 meses e ele tá vivendo a vida dele. Vivendo a vida dele, lendo os livros dele, indo dormir às 9 da noite, acordando às 3 horas da manhã, fazendo arranjo de flor, indo assistir os concertos. De repente, do nada, ele vem como uma flecha e atravessa o samba e dá ali uma... Ele nem sabe o que está acontecendo direito e fala, não, eu acho que deveria. Aí a gente fala,
Atravessar o samba seria chegar tarde e querer sentar na janelinha. Exatamente. Isso, eu tenho que destrinçar um pouco essas metáforas. Eu Acontece. nunca atravessei um samba na minha vida. Mas o que é bom? Ele atravessa o samba e a gente fala, não, carnal, é isso, aquilo. Aí ele fala, tá bom, e vai de novo pra Nárnia dele. Aí você vê que ele fez assim um rasante no grupo. A Nárnia entrar no armário, faz tempo que... Ó o carnal, vivendo. Aí ele vem e faz... e volta. Eu já acusei uma amiga de ter o que eu chamo de pensamento cetáceo. As baleias são mamíferos e elas respiram e aí elas se aprofundam, às vezes, muitos quilômetros e desaparecem. De repente, elas emergem. É você. Elas emergem e você vê um baleal, coletivo de baleias, você vê um baleal respirando. Eu tenho amigos, nós estamos aqui conversando sobre amizade. Isso vai terminar ao final do episódio. E eu tenho uma amiga em particular que daqui a 6 meses volta a esse tema de onde parou. Né? Porque ela já fez isso. É a Janice, minha orientadora. A Janice está falando comigo sobre o barroco na América. A gente interrompe, sai para jantar, depois ela fala da filha, depois ela fala da outra filha, depois a gente fala de livros, e aí ela, no dia seguinte, e o barroco? Eu chamo isso de pensamento cetáceo. Ou seja, a pessoa, ela continuou com aquilo. Só que ela não estava mais visível. É você, mas de um outro jeitinho. Agora conta aí o que você fala. Eu tenho muita dificuldade em continuar debatendo detalhes ou de agenda, por exemplo, você fala da equipe. O Igor está fazendo a gestão da agenda. Então eu ficar discutindo esse dia não, esse horário não, ele que está fazendo essa gestão. Eu não participo dessas coisas. Se eu fosse um cozinheiro, eu estou mais próximo de uma amiga, Ana Maria Braga, que a cebola está cortada, o alho está picado, a salsa está picada, eu vou misturar. Eu não sou o cozinheiro de ir ao supermercado, comprar cebola, picar, chorar um pouquinho. Já fui, mas não sou mais disso. Sou mais arquiteto que peão. Então, explicando. Dá um rasante. Tudo aquilo que eu já disse que eu poderia ser mais crítica. Não tá? Vocês estão tudo vendo, não estão? Não. Tá todo mundo vendo. É que eu acho que eu já lhe disse. Eu acho que, por exemplo... Então não é o que você falou pelas costas. Que a sua ansiedade, a única vítima é você mesma. A sua ansiedade é excessiva. E você tem como vítima de dificuldade com sono, de tensão na hora de realizar. E esta ansiedade tem uma vítima que é você. Então, isto é um defeito que prejudica a você. Eventualmente, pode torná-la tensa com o grupo, exigente, cobradora e assim por diante. Mas você é a grande vítima da sua ansiedade. E por algum motivo que eu não entendo, talvez falte-me estudo em psicologia, é a dúvida que aparece no retrogosto da segunda opinião lá em cima, que você parece manifestar da sua própria capacidade quando ela é evidente. Ai, gente, ele não é... Não, mas não é verdade. Tanta gente que eu conheço. A crítica para me elogiar, que bonitinho. Mas tanta gente que eu conheço. Gente é amigo. Tanta gente que eu conheço que devia ser mais humilde, que se acha muito, que se tem altíssima conta e que eu tenho vontade de dizer: meu filho, você é menos. Na perspectiva. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de uma mulher me dizendo: é que eu sou linda. Eu disse: comparado com o quê? Com o Quasimodo do Corcunda de Notre Dame? Quer dizer, comparado com o quê? Eu já vi gente dizendo que a minha inteligência excede um pouco o padrão. Eu disse, exceder pode ser para cima e pode ser para baixo. A medicina estuda a idiotia, o hebetismo, falta de capacidade. Tanta gente que eu disse, um pouco de humildade faria bem a você. E você, e eu tenho outras pessoas no seu patamar, que são boas, são inteligentes, são dedicados, são metódicos e na hora H parece que precisam que alguém diga isso para ela. É interessante. Você não acha que isso é verdade? Eu acho, e psicologicamente, também não sou a maior estudiosa, mas eu poderia pensar o quanto dessa postura de desconfiança a gente não acredita que seja responsável pela qualidade. Então, se eu tiver mais confiança, eu perco a qualidade? Entende? É uma boa reflexão, porque humildade é produtiva. Vaidade costuma levar
a desastres. Napoleão III perdeu a Batalha de Sedan diante dos prussianos porque confiou na força francesa. Caiu prisioneiro com todos os marechais franceses em uma batalha rápida. Ou seja, quando você não subestima os inimigos e não superestima a si, é uma boa estratégia e uma das coisas da amizade, que eu gosto nos amigos. Meus amigos sempre foram críticos de mim, porque eles não compram a máscara. Eles não compram a cena, né? E isto para mim tornou importante. Meus amigos têm uma característica em comum com você, é a sinceridade. Às vezes mais brutal e às vezes mais retórica, mas é a sinceridade. Quer dizer, são as pessoas que vão me perguntar com muita precisão como amigos, fora do Insta, você está feliz? Fora daquelas suas fotos em viagens, estando lá nas experiências, estou aqui na Sala São Paulo com pessoas famosas, vendo música recebida. Fora disto, quer dizer, como está, fora do cenário, como você está. E meus amigos não são meus elogiadores. Aliás, se fosse essa característica, eu não teria nenhum, porque os meus amigos são brutalmente sinceros. Alguns floreiam mais, outros são mais diretos. Eu gostei dessa história do brutalmente sincero, só não vou perder a chance de falar que nessa temporada a gente vai ter um episódio sobre ansiedade. E aí eu diria para você, talvez, que a humildade é produtiva, você disse, eu diria que talvez a dificuldade seja na medida. E que talvez a medida, ela apareça com um pouco mais de maturidade, e aí você está falando de um lugar mais privilegiado do que o meu, privilegiado em relação ao meu, e eu diria que tem um recorte de gênero importante aí, né? Porque eu trabalho nesse espaço da intelectualidade, e a intelectualidade tradicionalmente é masculina, então eu pressuponho uma desconfiança que, enfim, pode ser uma suposição equivocada minha em determinados contextos, mas no geral, se a gente for pegar a média, ela é correta. Mas aí quando você fala de sinceridade brutal, quando a gente diz que a amizade ela precisa dessa honestidade, que é fundamental que nós sejamos nós mesmos, que só existe a amizade de verdade existe nessa transparência, que para as relações serem profundas, elas precisam ser íntimas e, portanto, a gente precisa ultrapassar as conversas difíceis, e a gente chega nesse lugar da sinceridade. E eu percebo, quando você diz uma sinceridade brutal, não necessariamente você está dizendo uma sinceridade grosseira. Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas confundem transparência com grosseria. E é absolutamente possível que você seja transparente, honesto, sincero, genuíno, sem ser invasivo e tendo gentileza no trato. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Que não foi nenhuma questão de sinceridade na crítica, era mais uma preocupação sua. Você estava preocupado comigo porque eu estava numa dessas épocas de trabalhar muito, 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 muito e sem nenhum tipo de desfrute. A sua preocupação você está vivendo tanta coisa boa e eu não te vejo nunca feliz com nada, né? E me marcou muito, e veja que era algo mais fácil de dizer, não era uma crítica, era uma preocupação. Ainda assim você fala, olha, eu não sou uma pessoa que dá palpite sobre a vida alheia, eu queria conversar, podemos, se você quiser um conselho, estiver disponível. E eu acho que talvez essa coisa das amizades se perca um pouco, porque a gente, quando coloca o foco muito em nós mesmos e não olha para o outro, o que a gente está fazendo é um afago no nosso próprio ego, e às vezes a gente dissimula isso como se fosse preocupação com o outro. Eu quero fazer a crítica porque eu me sinto bem fazendo essa crítica, e não necessariamente porque eu acho que isso pode ser produtivo para essa pessoa que supostamente eu amo. Então o que eu digo é, se eu acho que você tem uma questão, se eu acho que você precisa de uma crítica, dura inclusive, e eu acho que amor é fazer críticas duras, porque se você só passa a mão na cabeça, você impede que essa pessoa progrida e evolua. Mas você sabe, todo mundo sabe, que quando uma coisa é difícil pra gente, a gente precisa de gentileza. Nem sempre é tranquilo lidar com um defeito e evoluir em determinada questão. Então, se você é uma pessoa que está genuinamente preocupada com o outro, você vai se preocupar com a forma de dizer para o outro. Porque a sua preocupação primeira é que o outro tenha a possibilidade de crescer e crescer com o seu amparo, crescer com o seu apoio, crescer com o seu amor. Se você faz uma crítica construtiva de maneira destrutiva, a sua preocupação é só com a sua própria vaidade.
com o seu autoapreço. E aí não existe amizade possível, porque o que você tá é instrumentalizando o outro para o seu bem-estar. Você tocou na palavra humildade, eu quero trazer, não é que eu seja budista, mas eu estudo bastante budismo, que talvez é formalmente a única religião ateia do mundo, o único pensamento formal ateu. Quando o Buda coloca a mão no solo, aí vem um sentido de humildade derivado de humus, de terra, é uma das possibilidades da raiz indo-europeia, e ele diz uma coisa muito interessante: eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Este é um grande sentido de humildade, porque senão ela é uma autodepreciação com sentido de carência. Ah, eu sou a pior pessoa do mundo, eu quero que você me ame, e se eu me rebaixar muito. É o mesmo defeito de se autoelogiar. Quando eu coloco a mão no solo e digo, eu não sou melhor nem pior, quer dizer, eu tenho os potenciais para ser canalha e uma grande pessoa, e depende como eu vou lidar com isto, então você se torna de fato uma pessoa humilde, realista com as suas possibilidades, consciente dos seus defeitos e capaz de dizer, é porque eu gosto de você, que eu acho que esse ponto pode melhorar, porque você é vítima desse ponto, não é tanto comigo, você é vítima deste ponto. Então, esta humildade ela é muito importante na amizade. E como você disse, a crítica que vem com lacração, essa é a crítica da internet. Ela diz sobre quem emite a crítica. Ela diz sobre quem emite. A crítica que vem com a vontade de entender e de apontar uma visão, porque qual é o defeito de todo ser humano, começando por mim? É o ponto cego. E qual é a virtude do amigo? Ele corrige essa incapacidade, porque ele está vendo de fora. Se eu estou no problema, eu não consigo ver isso. Aí é muito difícil, né? Por vezes, a confissão diante do amigo é para convencê-lo do caminho que eu já decidi. Eu devo separar? Aí eu só conto horrores do meu casamento. E eu conto horrores com tantas coisas que qualquer pessoa equilibrar, pelo amor de Deus, sai correndo dessa relação. Mas o verdadeiro amigo sabe que este fluxo, apesar de Sartre ter advertido que eu peço conselho quando já sei a resposta, ou seja, a menina que foi engravidada por um nazista na França e está em dúvida se deve ou não fazer o aborto, se ela vai procurar o padre ou a dona da clínica de aborto, eu já sei a resposta, então eu não sei se eu uso drogas ou não, vou perguntar à minha avó o que ela acha. A não ser que sua avó seja uma exilada de Woodstock, é provável que sua avó seja contrária a isso, não? Então eu vou fazer algo e eu vou obter uma outra visão. E a grande pergunta psicanalítica do amigo não é o que eu penso sobre você, é como é que você se sente. E para fazer o amigo entender, aquele amigo está descascando o casamento, que a mesma pessoa que está achando o cônjuge um horror, foi a que escolheu esse cônjuge. E se você não interpretar o motivo da escolha, só vai mudar a personagem, você vai entrar numa outra relação. Você deve ter uma amiga ou um amigo especializado em namorar a mesma pessoa sempre. Eu já fui essa pessoa, né? E a todo instante procurar aquela mesma pessoa. Se você não entender por que é que você escolhe sempre um melão estragado na feira e você não vai aprender a apertar um pouquinho mais antes de levar para casa, Nossa. Você vai repetir o hábito de comprar um melão estragado. E o amigo vai lhe dizer, veja, é a mesma pessoa. Não é o marido ruim, a esposa ruim, você. E por que você está repetindo isto? Você estava falando, eu lembrei de uma grande amiga minha que, enfim, vivendo essa questão com uma mesma pessoa. Esse vai e volta, ela consciente de que a pessoa não é uma boa alternativa, com dificuldade de desfazer o vínculo. E eu, enfim, frustrada por ela, mas eu fico feliz quando eu consigo, e eu acho que eu me vejo como uma boa amiga quando eu consigo fazer isso, de dizer, olha, eu realmente acho que não é uma pessoa legal, que você está sofrendo, que você tende a agravar o seu problema, mas qualquer que seja a sua decisão, de sair ou de permanecer, eu tô aqui. Então, se você decidir permanecer isso é fundamental. E você for fazer as mesmas queixas de novo e achar que você não tem quem vá te escutar porque todo mundo já te ouviu e você disse que ia conseguir superar e não conseguiu, não me importo.
Qualquer que seja a decisão, ainda que ela não fosse a minha, eu não tô vivendo isso. Eu também já tive no lugar de achar que a decisão correta era X e não consegui fazer X. E o que eu precisava não era de alguém colocando um dedo na minha cara, mas de alguém dizendo, eu te amo mesmo assim. Uhum. Tô aqui, tá tudo bem. Então acho que, pra mim, e o que eu espero dos meus grandes amigos é isso, é de conseguir estar comigo e me amar mesmo quando eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Quando me falta. Literariamente, o amigo é o que sobe ao sótão onde está o retrato de Dorian Gray, olha para o retrato que tem os horrores no retrato, citando aqui o livro do Oscar Wilde, e diz, este também é você. Uhum. Não, e o pacote é completo. Eu já aconselhei mal, eu já errei nesse campo, eu já aconselhei com fígado. Eu já aconselhei a partir do meu. Eu já fui cruel no conselho. Uhum, eu já fui cruel com as pessoas. Afinal, você é também a pessoa que tem o retrato no sótão. Exatamente, nós, né? Exatamente. Eu vou citar brevemente. Não era um amigo, era um conhecido. Na verdade, amigo de um grande amigo meu. E essa pessoa sofria um problema. Ela era enganada por candidatos a namorados e levava o golpe que a gente chama de Boa Noite Cinderela. Davam a essa pessoa um sonífero e roubavam. Isso aconteceu 3 vezes. E esta pessoa, se você conhecesse, você saberia que é uma pessoa a quem a natureza foi avara em conceder benefícios físicos. Era uma pessoa não encantadora. E caiu 3 vezes no golpe. E descrevia cada vez com uma dor crescente. Mas eu conversei, né? Era uma pessoa tão bonita. Aí eu olhei para essa pessoa e dei um conselho ruim. Nascido da verdade, mas do meu fígado. Eu disse, se alguém bonito se interessar por você, é golpe. Não, leve isso como princípio. Alguém bonito sorriu para você, é golpe. Talvez não seja, mas é melhor. É verdade o que eu estava dizendo, mas eu fui infeliz, infantil, julgador, lacrador. Todo mundo lembra desse conselho que eu dei em público. Outro erro, né? Em público, para alguém que não era íntimo meu. Não, soube depois que caiu de novo, ou seja, não ouviu o meu conselho. O que uma pessoa mais hábil e sábia do que eu na ocasião, isso faz quase 20 anos, teria pensado? Qual o mecanismo que leva a uma pulsão de morte, a thanatos, como diria Freud, de querer ser enganado, punido? O que você está querendo punir, que se engana de forma tão sistemática? Isso seria um amigo compreensivo e sábio. Gente, pitaco no seu BO. Eu tô meio chocado, né? Mas vamos lá. Lerei. Leia-lhe. E você opinará. Leia-lhe. História de seguidora do Plat. História de seguidora do Plat. A gente não vai dizer seu nome, tá, gata? Então vamos lá. Então, olha, eu nem sei se eu devia contar isso. Primeiro pitaco, se você não sabe, se deveria. Não contar. Provavelmente. Porque a chance de voltar atrás seria maior na descrição. Mas como o nome não vai aparecer, vamos lá. E ela continua, porque é aquele tipo de coisa que você vive, finge que não aconteceu e tenta jogar pro universo nunca mais lembrar. Mas enfim, vamos lá. Né? Eu e minha melhor amiga somos amigas desde, sei lá, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Aquela coisa de ser praticamente irmã, sabe? Atenção ao praticamente. Nós crescemos juntas, passamos por tudo. Tudo. Me intrigou tudo. Porque, entendeu? Olha, vamos pensar, né? O que tá implícito aqui, ó. Passou por tudo. Reticências. Tudo. Em maiúsculas, todas maiúsculas. E assim, nunca na vida eu olhei pro namorado dela com outros olhos. Nunca. Porque pra mim, namorado de amiga é tipo, não sei, é tipo irmão, tio, avô, não tem gênero, não tem corpo, não tem nada. Achei também que rolou uma insistência importante aqui na afirmação de que nunca olhou com outros olhos. Ó, tô te analisando, hein, Plat Lover. Até que, bom, teve uma noite. A gente saiu, nós 3, fomos tomar uns drinks. Eu sei lá, foi ficando todo mundo meio alegrinho, clima descontraído, risada solta. Até que do nada ela solta assim, do nada mesmo. Caps Lock de novo. A gente estava conversando e acho que seria legal viver uma experiência diferente. Nessa hora, Leandro Carnal, você levanta ou você fica para saber qual é a ideia?
Eu espero para ver qual é a ideia. Porque se for interessante e for de mútuo consentimento, sexo só tem 2 regras, nunca com menores, nunca contra a vontade de alguém, é maior. Entende? Amizade... Vambora. Teria coisas a contar sobre isso. E ela diz, na hora eu ri. Porque assim, achei que era zoeira, que era meme, sei lá. Aí ela olha pra mim e completa. Tipo, nós 3. E cara, na hora que ela falou isso, o tempo parou. Eu sentia... Gente, cadê Lacan? Presta atenção. Me disseram que morreu, mas... Eu senti aquele calor subir. O calor. Um negócio meio choque e pânico. Será? Uhum. Choque e pânico, geralmente a gente descreve como calor? Subindo. A Kundalini. Porque o pior não foi ela falar isso. O pior foi que, olha só, antecipei, pô. O pior foi que no exato segundo em que ela falou, eu percebi que, meu Deus, eu acho que eu tenho sim um negócio meio mal resolvido com aquele homem. Eu nunca tinha me dado conta. Tipo, nunca. Não. Só que na hora que eles colocaram isso na mesa, eu vi. E eu não consegui mais desver. Mas assim, o bug é real, porque ela é minha irmã, é família. Nunca na vida, nem nos piores surtos eu atravessaria essa linha. Jamais, mas eu juro. Deu um tilt na minha cabeça que eu não estava preparada. E agora, como eu sento na mesa de bar, olho na cara dos dois e finjo que isso nunca aconteceu. Porque, honestamente, aconteceu. O que, gata? Ela fez o convite ou você foi? Ela não contou. Psicanaliticamente, todas as pistas estão dadas no texto. Primeiro, negação enfática, repetida, com caps lock, nunca, jamais. É sinal de que há uma voz dentro dela que diz sempre, desejei ardentemente. Depois, não há nenhum problema moral, porque ela não atravessou a linha, ela não está traindo a amiga. Ela está sendo convidada para uma experiência de trisal. Ela gosta? Se ela gosta, experimente. A amizade não resistiu a isto, só se for um sexo ruim, porque se for bom... não sei, acho que dá pra não resistir mesmo com sexo bom, porque veja que ela fala do interesse só no namorado da amiga, e não na amiga. Eu não sei se a amiga se sentiria confortável de pensar que já havia um interesse de antemão. Então, a amizade sempre pode não sobreviver. O convite não veio dela, o convite veio da amiga. Eu não vejo um obstáculo moral a esse respeito. Mas o que eu digo acho é que nem sempre na nossa as pessoas cultura, são coerentes. Acho que a nossa cultura cristianizada, a separação entre afetos e sexualidade, ela ignora o fato que Freud tanto denunciou, que o Wilhelm Reich denunciou mais. A relação entre mãe e filho é erotizada. Não erotizada numa relação, mas ela é erotizada pelo olhar. E para Freud, o afeto da mãe pelo menino é a forma mais densa de amor que pode existir. Reich vai dizer das crianças que Freud é meio machistão, né? Freud, o Reich vai falar das relações da amamentação e assim por diante. Mas as relações são erotizadas. A simpatia é erotizada, as relações sociais são erotizadas. Agora ela pode pensar assim, uma coisa que eu disse uma vez a um colega em situação de faculdade, tanto sexo no mundo, tantas ofertas de sexo no mundo, você não precisa buscá-lo onde dá problema, a não ser que dá problema seja o seu gatilho erótico. Então assim, não é um mundo difícil para sexo. Então, por que buscá-lo, por exemplo, no ambiente de trabalho ou na escola, onde pode haver um problema? A não ser que faça parte da sua sedução erótica e joga. Eu vi um filme inglês uma vez que o casal só tinha possibilidade de relação quando batia o carro. Eles batiam o carro com violência e aí eles se arrastavam das ferragens e assim, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, eles buscavam uma relação. Se o carro não bater em um ser vivo e estiver no seguro e eles acharem que isto é bom, é um jogo perigoso, mas é um jogo que eu não vejo problema. Bem, ela está cheia de desejo. Ela está cheia de desejo. Independente se ela fizer esse trisal, ela já confessou esse desejo na dupla negação, ela confessou esse desejo. E quando ela diz, já fizemos tudo, tudo inclui tudo. Então inclui inclusive relações com a amiga. Vocês já passaram por tudo. Tudo inclui isto, né? Se vai ou não?
Não, ela Amiga, já foi, né? Ela já foi. É. Ela já foi, Não, tá e- dito, né? E você foi pedir esse conselho pro Karnal? Que a Ah. gente sabe, né? É A dessa- gente conhece. A gente conhece. Soltinho. Solte. Não, eu diria o seguinte, Karnal, eu acho que se o medo ai, pode comprometer a minha amizade? Pode. E nada te garante que ela vai permanecer sadia mesmo se você não participar desse trisal. Então a gente nunca tem certeza de nada. Tá afim, foi convidada? É. Vai lá, gata. Sabe que o fantasma do não feito, o desejo não queimado, o eros não liberado, ele já é um obstáculo nessa relação. É. Ah, então, é isso. Não importa o que você pode fazer, mas você já desejou e ainda quis excluir a amiga, porque o desejo era quando você já quis excluir a amiga. Então, já está feito, o BO está feito, quer dizer, não tem muito o que fazer. Eu duvidaria dessa amizade que tem um brilhante passado, mas talvez não tenha futuro. Olha, você pode o quê? Se jogar, e eu percebi que nesse cenário estão envolvidas 3 pessoas, então eu poderia fazer o quê? Ir na 5ASEC hoje, gastar R$150, entrar no site, indicar os 3, cada um gasta 50 e eu ganho o número da sorte para concorrer a R$300 mil em barra de ouro. Como transformar a libido reprimida em prêmio. Perfeito, Não é? perfeito. Eu sou uma pessoa o quê? Estrategista. Transformou o grão de areia em pérola. Perfeito. Só que esse, se eu ganhar, eu não vou dividir com você, Ou tá? seja, roupa suja se lava na 5ASEC. É isso. Exatamente. A gente continua amigo depois desse programa? Continuamos, nós temos uma sociedade, ela é boa para os dois, então nós vamos continuar, sim. Amigos por interesse? Não, por barras de ouro da 5ASEC. Esse foi mais um episódio de Platitudes. Com Gabriela Prioli. E Leandro Carnal. Não, estavam falando que era pra eu dizer o que eu não falo na sua cara, o que eu falo pelas costas. Aí eu vou te contar. Eu conto pra ele depois? Vou contar depois. Pensa aí o que você não fala na minha cara. Pensa naquilo que você pode contar pra mim agora que você não fala na minha cara. Não, calma. Não, é que eu não consigo pensar de uma coisa que eu já lhe falei, inclusive algumas coisas. Não, mas pera, não fala agora. Não, sim. Não vou te chamar de Ser amigo, palestrinha exatamente é... Ser palestrinha é ficar problematizando tudo, um pouco que nem você também. Ah, tá. Justamente nós somos chamados de palestrinha, porque no geral, nos contextos em que a gente está inserido, a expectativa é de que a gente fale alguma coisa, né? Ou seja, que a gente se comporte um pouco como palestrinha. Mas existe um fenômeno, mudando um pouco de assunto, da pessoa que está assistindo a uma palestra, levanta a mão para fazer uma pergunta e quando ela pega o microfone para fazer uma pergunta, ela diz o quê? Não é bem uma pergunta, eu queria só fazer um comentário. Sim. Ai. Muito obrigado. Eu ofereci e esqueci. Ofereceu e esqueceu. Ó, já saiu do círculo dos mais próximos, né? O Nelson. Porque ofereceu, esqueceu já. Não, mas eu também tenho amigos Não, porque que tem se esquecem. uma disputa, né? Se o círculo tá fechado, a pessoa precisa ficar atenta. Mas tem downgrade e upgrade. Então, também. é isso que eu tô falando. Então, E depois eu também reconheço que amigos íntimos, maravilhosos, mas que tiveram uma conjuntura. Por exemplo, eu continuo considerando algumas pessoas que eu conheço, pessoa que eu tenho perfeita confiança. Faz uns 4 anos que eu não o vejo. Os Então, meus melhores amigos são assim. se eu tiver que encontrá-lo, a nossa confiança se restaura, mas não temos mais intimidade cotidiana. Oi, gente. Como Testando. vai? Estamos Oi. testando um áudio. Un à sec. De à Eu sec. vou falar o meu francês. Posso falar o que eu sei de francês? Je m'appelle... Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Pronto. Avoir et être. Je m'appelle Gabriela, je suis... Como é 39? 39. 39 ans, je suis brésilienne, j'habite à São Paulo, je veux faire pipi, je veux de l'eau. Thiago est mon copain. Você je- acompanha? Je je- suis marié à Thiago ou Je il suis est mon mariée à mari? Thiago, Il est mon elle mari? est mon mari.
O que mais? Se você... Je suis super merveilleuse. Merveilleuse e humilde. Tu é mon ami? Mon ami, oui, je suis ton ami. Eu sei falar francês pra esse episódio. E acontece que a minha agenda é uma suruba romana. Muita gente tem acesso e tem indistinção de gênero. É uma suruba romana. Vamos lá, fechou no Leandro. Gabriela começou, voltou pra Gabriela. É que todos podemos ser enganados se a chave for acessada. Todos. Eu, qualquer pessoa. A gente pode ser enganado se a chave for acessada. Para de contar intimidades aqui. Você pode Título contar do isso pra livro? todo mundo? O título do livro? Você tá contando pra todos os Plat Lovers. Você que sabe. Quem avisa, amigo é. Ó, a gente não usou nenhuma vez. Nossa, que programa ruim. Ai, te amo, Miglo. Miglo. Miglis.